Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 15 de junho, eu gostaria de falar sobre um encontro muito importante que aconteceu na semana passada. Entre os dias 6 e 9 de junho, realizou-se o 4º encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Lembramos que a Amazônia foi tema do último sínodo da Igreja Católica. Da Amazônia fazem parte vários países, a Amazônia. O Papa achou importante realizar um sínodo para que a Igreja na Amazônia pudesse ter as suas diretrizes próprias, a sua organização própria e a Igreja ter uma presença real e uma presença importante naquela realidade, como nós sabemos que já tem. Esse 4º encontro acontecido foi um momento de ação de graças pelos 50 anos de inserção e de uma evangelização libertadora dentro de um processo de continuidade. O encontro foi uma oportunidade para decidir a caminhada dos próximos anos na Amazônia. Esse encontro, ele visou comemorar os 50 anos do encontro de Santarém, no Pará. Esse encontro foi um encontro muito importante que teve um documento de Santarém que falou sobre a importância da missão naquela região. É importante que a Igreja da Amazônia, com esse encontro, ela se projeta na Igreja Universal. Ainda mais diante do pedido do Papa Francisco para assumir cada vez mais esta evangelização inserida, encarnada no meio dos mais pobres. E nesse sentido, pode-se dizer que o encontro foi encerrado no dia em que a Igreja faz memória de São José de Anchieta, que veio da Europa para evangelizar o Brasil. E hoje o Brasil, a Amazônia, quer evangelizar a Europa e também outros continentes. A Europa, nesse momento, que foi um continente que enviou missionários para o mundo inteiro, precisa ser reevangelizado. Esse 4º encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal foi uma oportunidade de revisar o passado e revisitar o passado, fazer memória, não como saudade, mas para perceber a ousadia dessa igreja e transmitir uma palavra de esperança de uma igreja que busca realmente levar o Evangelho às realidades tão sofridas da Amazônia. Na Amazônia, nesses dias, o Papa Francisco nomeou como cardeal o Dom Leonardo Steiner, que é arcebispo de Manaus. É um reconhecimento da importância da região amazônica. O Papa tem dado muito apoio e importância. Já foi tema de um sínodo, Amazônia, e agora nomeia um cardeal. E esse 4º encontro vem trazer, como disse, do documento de Santarém e vem reafirmar a importância da Igreja naquele local, naquela região. Esse encontro produziu um documento final. É um documento que fez uma leitura da realidade. É um documento que pensa o futuro da Igreja na Amazônia. O arcebispo de Manaus, o recém-nomeado cardeal, Dom Leonardo, reconhece que muitas das ações propostas levarão tempo, mas é um texto positivo e é um texto de esperança. E ele ressaltou também a importância da mensagem do Papa Francisco para este encontro, que ajudou a construir um documento que dá mais ânimo, dá mais coragem. Futuramente nós vamos dar uma olhada nesse documento que foi feito ao final desse 4º encontro. Os participantes do 4º encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal lançaram esse novo documento, que foi denominado no texto introdutório como Documento Jubilar, já que são 50 anos, no qual as diretrizes e prioridades elaboradas há 50 anos, naquele documento de Santarém, são atualizadas à luz do Sínodo para a Amazônia. Da mesma maneira que Santarém, em 1972, foi uma acolhida criativa do Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín, esse encontro realizado na semana passada dá continuidade às trilhas do Sínodo para a Amazônia e assume as suas inspirações ancorado
na exortação pós-sinodal Querida Amazônia, e aponta de forma ousada os caminhos da evangelização no território amazônico. Representada no quarto encontro por religiosos, religiosas, presbíteros, bispos, cardeais, leigos e leigas, a Igreja na Amazônia assume os sonhos do Papa Francisco expressos no documento Querida Amazônia e apresenta algumas linhas prioritárias para a missão. Eu vou dizer algumas dessas linhas. Uma delas, o fortalecimento das comunidades eclesiais de base, que constitui uma dinâmica muito própria da Igreja nas dioceses e prelazias da Amazônia. Para nós aqui no Espírito Santo também, tão caras, comunidades eclesiais de base. Então, fortalecimento delas. Outro aspecto que foi ressaltado, a ministerialidade, que é uma forma encarnada de organização eclesial e uma exigência do processo de encarnação. Ou seja, nas nossas comunidades, os ministros e ministras, os vários serviços, os ministérios, que são tão importantes para que cada um assuma o seu papel dentro da comunidade. Outro ponto ressaltado nesse quarto encontro, a participação das mulheres, por serem elas que estão nas coordenações, nos ministérios da palavra e da Eucaristia, na animação litúrgica, no cuidado com os pobres, nos enfrentamentos mais acirrados. As mulheres são as mais numerosas nos serviços e menos presentes nas instâncias de decisão. Então o encontro quis lembrar e valorizar a presença e a importância das mulheres na Igreja. Aquilo que o Papa Francisco tem feito em termos de Igreja Universal. Ele tem colocado mulheres em áreas, em postos decisivos na Igreja, para que elas exerçam o seu papel, o seu ministério, de maneira igual. Como os homens podem exercer ministérios de comando, elas da mesma forma podem. Então que esse quarto encontro da Amazônia possa trazer mais vitalidade, mais força, mais vigor à Igreja Católica que está naquela região tão sofrida, naquela região tão extensa que é maltratada, como nós sabemos, com queimadas, invasão de garimpeiros, gente querendo explorar a floresta, com pessoas que não respeitam os povos originários, os indígenas, onde são muitas vezes maltratados, descuidados pelos governos. Rezemos pela Amazônia, rezemos pelo trabalho missionário da Igreja na Amazônia, para que haja mais dignidade para aqueles povos, para que a Igreja possa cumprir o seu papel de anunciar Jesus Cristo, de dar dignidade a todas as pessoas, de trabalhar pela preservação da vida dos povos e da nossa casa comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.